Por que que a gente tem um vazio existencial? Olha, eu acredito, né, do meu conceito, assim, do meu entendimento, eu acredito que todos nós devemos ter essa, esse questionamento. Por que estamos aqui? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E quando morremos? Quem seremos? O que nos tornaremos? Sabe? Eu sempre fico, na verdade, eu ficava me questionando. Eu acho que todo mundo passa por isso, por essa crise existencial. Porque todo mundo se preocupa. Todo mundo preocupa com a sua vida. Todo mundo preocupa se você tem um propósito ou não aqui nessa terra. E sim, você tem um propósito. Você tem a sua missão. Você não pode ter você não pode ter entendido até agora a sua missão, mas Deus vai te mostrar a sua missão. Às vezes você é ótimo no silêncio. Eu falo assim, que você prefere o silêncio, não prefere falar, não prefere ficar em meio à multidão. Às vezes Deus te usa, ou a sua missão, muitas das vezes, né, em pessoas assim, pelo menos com o meu conhecimento que eu entendo, que eu vejo também, pessoas que são mais silenciosas, elas ajudam as outras pessoas com conselhos mais internos, sabe? Mais intelectuais, mais profundos e questionamentos filosóficos. E às vezes, talvez você ainda não achou a sua missão, o seu propósito. E tudo bem, mas entenda que essa crise existencial que você está passando, o que todo ser humano passa, ela é justamente para o seu crescimento espiritual, seu crescimento emocional. Sem a dor, você não consegue amadurecer. Sem o medo, você não consegue enfrentá-lo, sabe? Você não tem determinação para enfrentar ele. E Jesus fala muito, é, não só Jesus, mas também o Davi, antes dele enfrentar o leão, antes dele derrotar o leão para se tornar o leão da tribo de Judá, que ele foi o leão da tribo de Judá, ele foi o primeiro. Eu falo assim, de acordo com o que foi passado da geração judaica, ok? Porque o primeiro, no meu contexto, o leão da tribo de Judá é Jesus. Só que eu falo o primeiro que foi gerado, como que eu vou explicar aí? Ah, vocês entenderam. O primeiro, Davi, depois o filho de Davi, que no caso é Jesus. Mas isso é para outro vídeo. Resumindo, lá Davi pega e fala assim: o verdadeiro inimigo é o medo. O verdadeiro inimigo é o medo. Eu vi até também numa uma série, né? Acho que é assim que fala. É uma série. A série de Davi. A Casa de Davi. Isso. A Casa de Davi. Eu vi lá nessa série. E aí ele pega e fala a mesma frase. O medo é o maior inimigo. E aí eu comecei a me questionar vendo essa série, né? Eu comecei a pensar. O medo é o maior inimigo. Comecei a pensar, por que que o medo talvez seja o maior inimigo? Porque ele te paralisa, porque ele não deixa você evoluir. E às vezes você tem medo não só de animais, de ir embora, sabe, de ficar sozinho na sua solitude, não falo de solidão, porque tem diferença solidão e solitude, mas eu falo assim, de você ter medos que às vezes te paralisam. E às vezes é por isso que você tem ansiedade, depressão, tristeza, rancor e outras coisas, entende? Porque você ficou com raiva de si mesmo. Então eu acredito assim, que todo mundo tem a sua missão aqui, todo mundo tem o seu propósito. Então não se sinta solitário, não se sinta abatido, triste, tá? Porque Jesus venceu o mundo, Jesus está contigo, independente de onde você for, independente de quem você for, Jesus te ama muito. E eu espero que você entenda um dia essa frase tão filosófica que ele deixou para todos nós, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A maioria dos budistas é, e outras pessoas de grande conhecimento nunca falaram: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eles sempre deixavam claro que eles não eram o caminho, que eles não eram a vida e que eles não eram a verdade.
Eu não falo pra você deixar de assistir esse tipo de conteúdo, não. Tô falando assim, que eles já sabiam que tinha algo além, sabe? Porque ele sempre falava que a verdade, ela é duradoura, a verdade, ela pode ser uma palavra, a verdade, ela pode ser a sua consciência, entende? Eles não davam indícios de ser a verdade. Igual Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então entenda, essa crise existencial é simplesmente a sua maturidade, tá? Então não se sinta triste, se sinta alegre, porque você está abrangendo a sua mente e o seu espiritual. É isso. Esse vídeo foi basicamente para isso, para dizer a crise existencial. E às vezes eu ainda tenho essas crises, não vou mentir. Às vezes eu ando no meio assim das pessoas e eu fico apenas observando, sabe? Não com o olhar assim de tipo, assim com o zoião, não, mas é assim, observando tudo em volta. Observando cada aspecto, cada pessoa correndo, uma andando mais lenta, a outra mexendo no celular enquanto fica na pracinha sentada, sabe? Um casal relacionando, assim, namorando. Vocês entenderam, passeando de mão dada. Entende? Você observa essas coisas e você se sente solitário. Mas você não tá solitário. Porque você ama você mesmo. Você ama a sua presença, sabe? Com Deus. Você se sente mais tranquilo e em paz. Porque você sabe que a sua missão aqui só tá no meio do caminho. Porque a missão é você quem vai fazer, sabe? É você quem vai estar ali lutando no dia a dia para estar cumprindo esse propósito, essa missão que Deus, universo ou que você, sei lá, tem na sua mente te designar, o destino, sabe? E é muito interessante essas coisas. Eu gosto muito de filosofia, questionar a mim mesmo, me observar em terceira pessoa e simplesmente observar as coisas do mundo, sabe? É muito legal. As pessoas olham para nós com um olhar diferente, porque elas sabem que a gente olha a alma e não o corpo. Mas enfim, é isso. Tamo junto.